A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Recebo carinhosamente meu querido amigo, o espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre fé nas vitórias. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize o TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências de nossa alma. Assim que nos distanciamos do que realmente somos, criamos um autodesprezo, passando a partir daí a desenvolver um sentimento de soledade. Alegria e tristeza são nossos companheiros de viagem, estão sempre nos ensinando algo na caminhada evolutiva. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando fé nas vitórias. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 1, diz assim, uma mensagem do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 22, versículo 20. Pois em verdade vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada mais seria impossível. É óbvio que nós estamos entendendo que aqui, quer dizer, Jesus, a montanha dos nossos problemas, não a montanha física, né, mas daqueles problemas que ora enfrentamos. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé pequenina, mas sólida, nós conseguiríamos certamente mudar e vencer vários obstáculos. A pensadora californiana Louise L. Hay define que as crenças são ideias, pensamentos e experiências que se tornaram verdade para nós. Por isso que não dá para discutir o aspecto religioso, e a gente sempre fala isso aqui no ar, respeitamos, porque cada um está no seu limite de percepção, de aceitação, de entendimento sobre a divindade. As crenças que cultivamos são muito importantes no processo do crescimento espiritual. Ter a certeza de que vamos alcançar nossas metas íntimas é tão importante quanto alcançá-las. Então, às vezes eu coloco aquelas mensagens motivacionais, não desista dos seus sonhos, porque eles são importantes. E é tão importante acreditar quanto a vitória. A reforma íntima, assim como qualquer projeto na vida, exige otimismo e fé para alcançar seus objetivos.
só será concretizada através de uma relação de confiança conosco mesmo. É a crença de que somos capazes de livrarmos dos males que nos acompanham nas milenares experiências. Muitos idealistas, orientados pelos roteiros de melhoria espiritual, mas tomados de escassa autoestima, sucumbem sob o peso dos monstros da culpa e da vergonha. Pois é, muitas pessoas cultas, inteligentes, mas que se escondem. Sentimentos de culpa, vergonha do que ocorreu, do que fez. Eu gosto sempre também de afirmar, se você errou no passado, se perdoe. Você não tinha a maturidade que tem hoje, cometeria os mesmos equívocos que cometeu em outrora. Ora, se você mudou, por que você tem que ficar preso àquele sentimento, pensamento, né, daquela época? Mude. Estabelecendo as ideias de inutilidades interiores, supervalorizam suas imperfeições através de excessivo rigor consigo mesmo, instalando um círculo mental de inaceitação e desgosto, a um passo do desespero e do desânimo com os nobres ideais de transformação e melhoramento, gerando um clima de derrotismo e menos-valia de si mesmo. É o que leva muitas pessoas a buscar a porta falsa do suicídio. E essas pessoas, se estão ao nosso entorno, devemos ajudá-las. De fato, a sensação de frustração acompanhará por muito tempo nossos esforços de progresso em razão das opções que fizemos nos sombrios vales da ilusão e da queda. Fortes condicionamentos exprimem-se como traços marcantes da personalidade que contrariam as mais sinceras intenções de aperfeiçoamento. Isso, porém, é o processo justo de que temos que pagar perante a vida pelo plantio do bem em nós mesmos. Eu aconselho pessoas que estão nos ouvindo e estão passando por esses problemas, ouça aquela música Luzes da Ribalda, né? Porque ela fala de uma forma interessante, né? O passado não volta e você consegue novos amores e a vida flui. Charlie Chaplin certamente estava muito inspirado quando compôs essa bela canção, Luzes da Ribalda. Valorizemos aquilo que gostaríamos de ser, contudo valorizemos também o que já conseguimos deixar de ser, aquilo que não nos convinha. Valorizemos a luz que há em nós. É com ela que resgataremos a condição de criaturas em comunhão com as sábias leis do Pai. E a gente sabe e tem certeza de que mudamos, porque se volta ao pensamento àquela época dos acontecidos, você vai dizer assim, hoje eu não faria isso de novo, não dessa maneira, porque você amadureceu, seja pela dor, pelo sofrimento, não importa, mas você conseguiu experiências e sabe que não convém. Então não tem por que ficar sofrendo por aquilo que já passou. Costuma-se observar na atualidade uma neurotização da proposta de renovação interior. Muita impaciência e severidade têm acompanhado esse desafio, levando ao perfeccionismo por falta de entendimento do que seja realmente a reforma íntima. Quando digo a mim mesmo, não posso mais falhar, será mais difícil o domínio interior. Também não é assim radicalmente, porque nós somos criaturas ainda sujeitas a erros, a falhas. Somos imperfeitos. Então não queira ser um ser perfeito da noite para o dia. Eu nunca mais vou errar. Não é assim. Você não vai cometer aqueles erros que outrora lhe fizeram mal. Mas outros podem acontecer. Precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercer o auto-perdão, admitir falhas, ciente de que podemos começar sempre e sempre, quantas vezes forem necessárias, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, fraqueza ou conivência com o mal. Então a proposta da doutrina espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não piores, ou seja, melhores a cada dia. Eu devo ser melhor hoje do que fui ontem. Esse é o objetivo, mas não é fazer pessoas perfeitas aqui da noite para o dia. Essa neurotização da virtude gera
um sistema de vida cheio de hábitos e condutas radicais e superficiais que são fronteiriços com o fanatismo. Isso nos desaproxima ainda mais da autêntica mudança e nos faz preocupar mais com o que não devemos fazer, esquecendo de investir esforços e descobrir os caminhos para aquilo que devemos estar fazendo, aquilo que queremos alcançar e ser. Importante, né? O ser humano deve ter metas, e até mesmo a meta de aprendizado, no sentido de tornar uma pessoa melhor, para que você também possa auxiliar outros. Isso é muito importante. Por isso, a memorização e valorização das pequenas vitórias de cada dia haverão de nos trazer incentivos e discernimento na dilação da crença da perfeição, a qual todos nós destinamos. Como é bom, né, você parar e pensar, poxa, quantas vitórias eu consegui, né, para chegar onde estou. Ainda que não seja tão elevado, mas você já superou tanta coisa, né? Constituiu família, às vezes tem filhos, netos, tem um histórico, né, de experiência. Semelhante tarefa exigirá que utilizemos ilimitadamente o auto-perdão na construção mental da autoaprovação, porque se não nos aprovamos nas faltas cometidas, caminhamos para o desamor a nós próprios, atraindo o fracasso. Pois é, então não devemos atrair fracasso, e sim progresso, lutas constantes de transformação íntima e moral. Não devemos fazer de nossos erros a nossa queda, recomeço sempre. Quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos, exatamente como somos. Tudo na vida funciona, assevera Louis L. Hay. Fé pequenina, asseverou o sábio Nazareno, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Isso bastará para solidificar nossa confiança no projeto de transformação que, inexoravelmente, vamos conquistar sob a égide dos pequenos êxitos de cada etapa. Em uma guerra, perde-se muitas batalhas, como é natural ocorrer. O que não se pode é desistir de vencê-la. Esquivemos, portanto, da vaidade de querer vencer todas as batalhas e assumamos a posição íntima do bom combatente, aquele que sabe respeitar seus limites e jamais desistir de lutar. Vitória sobre si, esse é o nosso bom combate, conforme destaca o inolvidável apóstolo de Tarso. Nunca esqueça que mais importante que a severidade da disciplina com nossas imperfeições é a alegria que devemos cultivar com nossos pequenos triunfos e nossas tenras qualidades. Alegria é fonte de motivação e bem-estar para todos os dias. Nos momentos de decepção contigo, busque o trabalho, a oração e prossiga confiante na tua luta pessoal, acreditando nas tuas pequenas vitórias. Logo mais perceberás espontaneamente o valor que elas possuem para a tua felicidade e o quanto significam para os que te rodeiam. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 7, está escrito assim: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Foi enviada essa mensagem pelo espírito Lázaro, em Paris, em 1863. Angústia é o sofrimento emocional originado por alguma indefinição interna que leva ao conflito, causando intensa aflição. Seus reflexos podem alcançar o corpo físico, com dores no peito e alteração respiratória. A intensidade da reação emocional que a criatura terá diante desse seu conflito vai determinar a existência ou não de algum prejuízo para o equilíbrio psíquico e mental. Isso ainda dependerá do maior ou menor comprometimento da individualidade perante o Tribunal da Consciência, no qual está arquivado o montante de desvarios e conquistas de suas múltiplas vivências reencarnatórias. Seguindo quase sempre uma linha pré-definida, os conflitos nascem do desajuste entre aquilo que a criatura quer, aquilo que ela deve e aquilo que ela é capaz. Um descompasso entre desejo, sentimento e escolha.
O conhecimento espírita pode levar à angústia existencial face aos novos alvitres comportamentais de suas lúcidas propostas. Muitos corações, convidados pelas suas atrativas ideias, poderão experimentar, em graus diversos, a angústia da melhora, o sofrimento que reflete a luta entre um eu real e o eu ideal. Terminantemente, quantos se entregam ao serviço de autoburilamento penetrarão as faixas do conflito. O efeito mais perceptível dessa batalha interior é o sentimento de indignidade, porque ainda não logramos a habilidade do auto-amor. Costumamos ser muito exigentes com nossas propostas de progresso moral, cultivando uma baixa tolerância com as imperfeições e os fracassos. Uma postura de inaceitação e cobranças intermináveis alimenta essa indignidade em direção ao perfeccionismo. O resultado eminente desse quadro mental é o cansaço consigo, a desmotivação com suas atividades espiritualizantes, induzindo o desejo de abandonar tudo, uma postura psicológica de impotência, levando a criatura às famosas senhas de derrotismo. Não vou dar conta, ou não tem valido a pena esforçar, estou cansado de viver. Todo esse quadro de desastrosa penúria cria a condição mental do desânimo, o mais cruel e sagaz dos adversários de nosso crescimento espiritual. Querer ser melhor e não conseguir tanto quanto gostaríamos, eis a mais comum das angústias ao longo do trajeto de aperfeiçoamento na vida. O desânimo é o desejo de parar, contudo, nosso sentimento é de querer ser alguém melhor e, para agravar, nossas atitudes, em contraste com o desejo e o sentimento, são de fuga. Desejo, sentimento e atitude em desconexão, gerando um estado de pane. Os conflitos criam as tensões no mundo íntimo, em razão da contraposição entre esses três fatores: o que a criatura gostaria, o que ela deve e aquilo que ela consegue. Nesse torvelinho da vida mental, um fenômeno é responsável por intensificar a dor emocional dos candidatos ao autoaperfeiçoamento, ou seja, a ilusão. Em muitos casos, sofremos os impactos emocionais do erro ou do desconforto com nossas imperfeições, porque acreditamos-nos grandiosos demais, portadores de virtudes que ainda não alcançamos, confundindo o conhecimento espírita e a participação nas tarefas como se fossem incomparáveis saltos evolutivos. A ilusão ou desconexão com a sua realidade pessoal agrava a tormenta da angústia de melhoramento. De certo, não deveríamos agir como agimos em muitas ocasiões, considerando o volumoso caudal de conhecimentos e vivências espirituais que enobrecem nossos passos. Contudo, quase sempre sofremos culpa e desânimo perante nossas falhas, porque imaginamos-nos valorosos em demasia para ainda permitir que certas condutas enodoem os nossos caminhos que escolhemos. Muito justo que nos exortemos a melhores comportamentos face ao aprendizado espiritual que bem recentemente começamos a angariar. Todavia, muita exigência tem sido formulada aos adeptos do Espiritismo, sem quaisquer identidades com as necessidades individuais de sua singularidade. Mormente, nascem de padrões construídos por estereótipos de conduta. Semelhante quadro pode gerar tormenta e obsessão para quem não sabe adequar sua realidade àquilo que aprende, sendo outra fonte costumeira de episódios angustiantes para a alma. Ninguém sintetizou tão bem essa caminhada da vida interior quanto Paulo, o apóstolo dos gentios, ao mencionar: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. A grande batalha humana pela instauração do bem em si mesmo pode ser sintetizada nessa frase. A saga da perfeição inclui a dolorosa luta entre aspirações e hábitos, conduzindo-nos a atitudes desconectadas dos ideais que cultivamos no campo das intenções. É o quadro psicológico que nomeamos como sendo angústia da melhora.
Todo aquele que assume a lenta e desafiante tarefa da reforma íntima, inevitavelmente será lançado a essa vivência da alma em vários lances de intensidade. Somente acendendo a luz do auto-perdão, recomeçando quantas vezes forem necessárias, na aceitação das atitudes enfermiças e impulsos infelizes, é que edificaremos estimulante campanha de promoção pessoal no aprimoramento rumo à perfeição. Reforma também exige tempo e meditação. Por isso, não devemos recear a postura de enfrentamento do mundo íntimo. Um acordo de pacificação interior deve existir entre nós e nossa velha personalidade. Ao invés de cobrança e tristeza, será mais sensato um autoexame para verificar o que poderíamos ter feito de melhor nas ocasiões de erro, no intuito de condicionar na mente algumas diretrizes para outras oportunidades, nas quais novamente seremos testados naquelas mesmas deficiências que não conseguimos desvencilhar. Procedamos a uma corajosa reconstituição do mau ato e analisa o que poderia ter feito ou deixado de fazer para não chegar aos resultados que te infelicitam. Da mesma forma, instrui-te sempre sobre a natureza de suas mazelas, a fim de melhor ajuizares sobre seu modus operandi. Se em nada te valer semelhantes apontamentos, então reflete que pior ainda será se parares e decidires por interromper o doloroso trabalho de melhoria. Lázaro adverte-nos de forma oportuníssima sobre o dever, definindo-o como uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Conquanto o valor do autoconhecimento, jamais poderemos descuidar do dever que nos chama, porque somente através de seu rigoroso cumprimento encontraremos as condições essenciais para consolidar os reflexos novos. Somente com novos hábitos, que serão dinamizadores de novos raciocínios e sentimentos, romperemos a pesada carapaça das enfermidades morais, acolhendo no coração um estado de plenitude que ensejará a superação da angústia e da depressão, do desânimo e do desamor a si. Face a isso, somente uma recomendação não deve sair do foco de nossas atenções: trabalhar e trabalhar, sem condições e exigências, eis o buril do dever. Na medida em que progredimos pelas trilhas do dever e do autoconhecimento, adquirimos paz íntima e domínio mental, antídotos eficazes contra quaisquer adoecimentos da vida psíquica. Enquanto se processam semelhantes ações de fortalecimento, podemos ainda contar com duas medidas profiláticas de dilatado poder em favor de nossa paz: a vigilância e a oração. Verifiquemos que a função do vigilante é preventiva, é comunicar à sua volta que algo está sob cuidado e não à mercê das ocorrências. A função do vigilante não é atacar. Quem vigia o faz para que algo não o surpreenda ou agrida. Vigilância no terreno da reforma íntima significa estar atento ao inimigo, aquele que pode nos causar prejuízos, nosso homem velho. Vigiar o inimigo, no entanto, é diferente de abater o inimigo. A maneira mais pacífica de vigiar é conquistando-o, e só o conquistamos demonstrando a inviabilidade da guerra, fazendo fortes o suficiente os nossos valores, para que ele se sinta impotente, capaz de ser mais forte. Vigilância é atenção para com as movimentações inferiores da personalidade, é o estudo sereno das estratégias do homem velho, requer muita disciplina. Por sua vez, a oração é o movimento sagrado da mente no despertamento de forças superiores. É a busca da alma que se abre para o bem e se fortalece. Dever, vigilância e oração, balizas seguras que nos permitem talhar o homem novo, mesmo sob a escaldante temperatura das velhas angústias que nos acompanham há milênios. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O destino das nações.
Muitas vezes, ao olharmos para o cenário conturbado do mundo, somos tomados por uma sensação de impotência. Questionamos o rumo das civilizações, a postura dos governantes e a direção que segue a humanidade. Parece-nos que os bons costumes estão à deriva, que predomina o egoísmo e a busca pelo próprio prazer. Nessa observação, esquecemos que as grandes árvores das nações mergulham suas raízes em um solo muito específico. De modo geral, silencioso e invisível. O seio da família. É entre as paredes do lar que o destino dos povos é traçado. Aqueles que hoje governam os países, que assinam decretos e conduzem a economia, já foram crianças. Não nasceram em gabinetes. Cresceram no convívio familiar, absorvendo valores, observando condutas e moldando o caráter no exemplo dos pais. Suas decisões atuais carregam o peso das diretrizes recebidas nos dias de vivência doméstica. Como afirmou o sacerdote francês Henri Lacordaire, a sociedade não é mais do que o desenvolvimento da família. Se o homem sai da família corrupto, corrupto estará para a sociedade. O lar é o grande cadinho da alma. É ele que forma o profissional de todas as áreas, do operário ao magistrado, do homem de letras ao que realiza a limpeza das ruas, o asseio nos lares, do comerciante ao industrial, do empresário ao subordinado de mais simples categoria. É a família que traça o caminho que seus membros percorrerão. Por essa razão, o cultivo das virtudes dentro de casa não é apenas um dever moral, mas uma necessidade social urgente. É a célula básica que sustenta todo o organismo da humanidade. Nas resoluções tomadas no dia a dia de qualquer pessoa, pesam as lições aplicadas na formação do caráter. Se as lições foram de desrespeito à vida, de supremacia da força bruta, de egoísmo ou de preconceitos, essas serão as suas bússolas. Mas, se o solo foi fértil em honestidade, fraternidade e valorização da vida, essas virtudes embasarão suas decisões futuras. A construção de um mundo melhor não acontece por decreto, mas pelas lições passadas à mesa do jantar, no compartilhar o pão, no diálogo antes de dormir, no exemplo de retidão dos pais. Não se constrói um edifício começando pela cobertura. Começa-se pelos alicerces. E a base de qualquer civilização é o lar. Dessa maneira, se não desejamos mais guerras, corrupção ou violência, precisamos fundamentar nossos lares com os pilares da paz. Não haverá um país moralizado sem cidadãos moralizados. Não haverá nações honradas sem homens honrados que as componham. A moral, aprendemos, é a regra de bem proceder. Existem valores que não podem ser esquecidos: a justiça, o amor e a caridade. Jesus os viveu e os ensinou, resumindo-os de forma magistral. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis nosso grande desafio para a construção de uma nação de bem. Pensemos. É em grande parte no seio das famílias que se prepara o destino das nações. Comecemos agora a semear a paz que desejamos colher para nosso próprio amanhã. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, cada ser está num determinado estágio evolutivo e, portanto, fazendo tudo que lhe é possível fazer no momento, ou seja, conduzindo-se no agora com o melhor de si mesmo. Portanto, meus queridos, não forcemos ou violentemos a consciência de ninguém no sentido religioso. As pessoas estão onde devem estar. Quando busca informações, mas sem impor. Nem Jesus impunha a ninguém. Que Ele nos abençoe.
Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa. Muito proveitoso o nosso estudo de hoje e de sempre. A gente está sempre aprendendo, né? Com os nossos programas aqui nos nossos estudos. Obrigado a todos aí pela companhia. Estaremos juntos em outras oportunidades. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.